Conhecimento é poder e quando falamos sobre como superar o momento atual, o primeiro ponto é a epigenética. Eu pergunto, o que é importante? Ela diz controle EP, ou seja, acima dos genes. Então eu pergunto, o que isso significa? Bem, acontece que se trata apenas de pensamentos e imagens. Sua mente funciona a partir daquilo em que pensamos, das crenças que temos e de como percebemos o mundo. Você cria uma imagem, a vida é boa ou a vida não é boa, eu vou ficar doente ou não vou ficar doente. Eu digo, esses são pensamentos e explico o trabalho do cérebro é traduzir esses pensamentos em algo chamado química complementar. Ou seja, um pensamento de amor faz o cérebro liberar substâncias químicas maravilhosas no corpo, como a dopamina, que proporciona prazer. É por isso que gostamos de estar apaixonados. Também há a liberação de oxitocina, que cria um vínculo entre você e seu parceiro ou parceira. Além disso, quando estamos apaixonados, liberamos hormônios chamados hormônios do crescimento, que fazem exatamente o que o nome indica. Ao nos apaixonarmos, aumentamos nossa vitalidade. Por isso as pessoas dizem, veja como eles estão radiantes. Esse brilho vem da química produzida pelos pensamentos. Mas, se você cria uma imagem de medo, opa, a química do amor desaparece e surge a química do medo, que é completamente diferente. Ela está associada aos hormônios do estresse. E aqui está um fato importante, 90% ou mais das doenças no planeta são causadas por um único fator, o estresse. O estresse significa que você tem dificuldade em ver a harmonia dentro de si e na vida e que tudo parece ameaçador. E tudo isso começa com pensamentos. Esses pensamentos são convertidos em hormônios do estresse, como o cortisol e os corticoides. Essa química ajusta a sua biologia para a proteção porque o medo aciona justamente um estado de autoproteção. E, portanto, estamos vivendo em um mundo onde há muito a temer, seja qualquer preocupação. Talvez seu emprego não dure, talvez o dinheiro não esteja disponível, talvez você não tenha condições de se sustentar ou até mesmo acabe morando na rua. O medo surge e então eu pergunto, o que isso significa? O medo produz uma química que paralisa a biologia para fins de proteção. E por quê? Qual é a razão disso? Simples, proteção. Desde os primeiros tempos, a reação instintiva era fugir do tigre dentes de sabre que representava uma ameaça. Então eu pergunto, por que isso é importante? A resposta é a seguinte, quando estamos sob estresse, os hormônios do estresse alteram tudo. A energia do corpo deixa de ser direcionada ao crescimento e passa a ser direcionada à proteção. E qual é a diferença? O crescimento nos abre. Para absorver nutrientes, para receber amor, para expandir, precisamos estar abertos. Já a proteção completa oposta, ela nos fecha. Para explicar melhor, e isso será aprofundado mais adiante, eu pergunto, o que significa proteção? Significa que o corpo quer estar preparado para lutar ou fugir. Na escola aprendemos sobre isso como sistema adrenal. E o que esse sistema faz? Ele garante que os braços e as pernas recebam a maior quantidade possível de sangue. Por quê? Porque o sangue carrega energia. Então, se você precisar fugir daquele tigre, é essencial que haja o máximo de sangue nos braços e pernas para fornecer energia suficiente para escapar. Então eu digo, qual é a consequência disso? Vou te apresentar apenas 3 consequências dos hormônios do estresse circulando pelo organismo. O hormônio do estresse faz com que os vasos sanguíneos do intestino se contraiam. E eu pergunto, por quê? Porque quando esses vasos se fecham, o sangue é direcionado para os braços e as pernas. Aliás, quando você está com medo ou sob estresse, é possível sentir essa contração dos vasos sanguíneos. É aquilo que chamamos de borboletas no estômago, aquela sensação de enjoo que aparece quando sentimos medo. Isso acontece porque os vasos estão sendo comprimidos para enviar o sangue aos braços e pernas, preparando-nos para correr e salvar nossas vidas. Essa é a prioridade número 1. Os hormônios do estresse desativam o sistema imunológico. Por quê? Porque o sistema imunológico é um mecanismo de proteção interna, enquanto, no momento de perigo, você está tentando se salvar de uma ameaça externa, como o tigre. Se você estiver doente, o tigre te pegar, a doença deixa de ser um problema. A lógica biológica é simples. Conservar a energia exige desligar o sistema imunológico. E por que isso importa?
Se você já ficou doente alguma vez, provavelmente percebeu que mal tinha energia para sair da cama. Agora imagine lidar com uma infecção bacteriana enquanto foge de um tigre-dentes de sabre. O corpo precisa escolher onde gastar energia. As infecções ficam em segundo plano. A prioridade é sobreviver ao perigo imediato. Por isso digo que os hormônios do estresse desativam o sistema imunológico, economizando energia. Esse efeito é tão poderoso que quando médicos vão transplantar um órgão de uma pessoa para outra, eles administram hormônios do estresse no receptor antes da cirurgia. E por quê? Porque isso reduz a atividade do sistema imunológico, evitando que o corpo rejeite o órgão recém-transplantado. Em primeiro lugar, quando você está estressado, interrompe o crescimento e a manutenção do corpo ao contrair os vasos sanguíneos do intestino, onde ficam os principais órgãos. Em segundo lugar, você desativa o sistema imunológico, o que o deixa realmente vulnerável a infecções. E, em terceiro lugar, você literalmente reduz sua capacidade intelectual. Os hormônios do estresse fazem com que os vasos sanguíneos do cérebro consciente, localizado atrás da testa, se contraiam, empurrando o sangue para as regiões posteriores do cérebro, onde as reações rápidas são necessárias. Então eu digo, vamos juntar esses três fatores. O corpo interrompe a manutenção interna, desliga o sistema imunológico, desativa a proteção contra ameaças internas e reduz a inteligência. A partir disso, você se torna uma vítima do ambiente. E eu pergunto, onde estamos no mundo hoje? Estamos vendo caos em todas as partes do planeta. O estresse se manifesta em diferentes níveis em cada país, seja na esfera econômica ou política. O estresse social, religioso e racial está gerando todo esse desequilíbrio. Mas aqui está o ponto importante. Como disse Nus Stist, estamos enfrentando um colapso irreversível devido ao sistema atual, pois é o nosso modo de vida que está criando a nossa própria ruína, um verdadeiro processo de extinção. Então, o que diz? Diz que a única maneira de sobreviver é desmantelar o sistema antigo que está causando problema e construir um novo sistema que não apenas nos permita sobreviver, mas prosperar no futuro, reduzindo assim o estresse. Você está enfrentando situações que, na verdade, não representam nenhuma ameaça à sua vida no momento. E é quando você está sob esse estresse que surge a crise de saúde. E eu digo que precisamos sair dessa situação e temos que construir um novo. Não lute contra o sistema antigo, ele vai sugar toda a sua energia e você não vai mudá-lo.